Olá, seja muito bem-vindo ao Momento Querigma. Este é um momento em que nós trazemos a você uma mensagem bíblica, uma mensagem da Palavra de Deus para o seu coração. E hoje nós vamos falar sobre o seguinte assunto, o Deus vivo. E para a gente falar sobre esse assunto, nós vamos fazer a leitura da Palavra de Deus no Salmo 42. A Palavra de Deus diz assim: Assim como o cervo brama pelas correntes das águas, assim suspira a minha alma por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando entrarei e me apresentarei ante a face de Deus? As minhas lágrimas servem-me de mantimento de dia e de noite, enquanto me dizem constantemente: onde está o teu Deus? Quando me lembro disto, dentro de mim derramo a minha alma, pois eu havia ido com a multidão. Fui com eles à casa de Deus, com voz de alegria e louvor, com a multidão que festejava. Por que estás abatida, ó minha alma? E por que te perturbas em mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei pela salvação da sua face. Ó meu Deus, dentro de mim a minha alma está abatida. Por isso, lembro-me de ti desde a terra do Jordão e desde os Hermonitas, desde o pequeno monte. Um abismo chama outro abismo, ao ruído das tuas cachoeiras. Todas as tuas ondas e as tuas vagas têm passado sobre mim. Contudo, o Senhor mandará a sua misericórdia de dia, e de noite a sua canção estará comigo, uma oração ao Deus da minha vida. Direi a Deus, minha rocha: por que te esqueceste de mim? Porque ando lamentando por causa da opressão do inimigo. Com ferida mortal em meus ossos me afrontam os meus adversários, quando todo dia me dizem: onde está o teu Deus? Por que estás abatida, ó minha alma? E por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei, o qual é a salvação da minha face e o meu Deus. Observe neste salmo que existem pelo menos 5 coisas acontecendo nele. Como, por exemplo, o salmista sedento por Deus, no versículo 1 e 2, a zombaria dos pagãos, no versículo 3 e 10, lembranças do passado, versículo 4 a 6, lamentações, no versículo 5, 6 e 11, e a fé evidente do salmista, no versículo 5, 8 e 11. Diante de tudo que está acontecendo aqui no Salmo 42, nós não iremos falar sobre todas as coisas, mas apenas sobre 2 coisas que estão acontecendo no Salmo 42. E a primeira coisa é a expressão Deus vivo. O salmista ele chama Deus de Deus vivo. E a segunda coisa, que está ligada a essa expressão, nós vamos falar sobre a zombaria dos pagãos, dos incrédulos, né? Eles, zombando do salmista, eles fazem a pergunta: onde está o teu Deus? No versículo 4, quando o salmista ele registra o seguinte: pois eu havia ido com a multidão, fui com eles à casa de Deus. Isto significa que neste período os judeus estavam sendo impedidos de irem ao templo em Jerusalém. E nas palavras do salmista, podemos observar que existe um tom de saudade, um tom de nostalgia. Nos versículos 3 e 10, os inimigos de Israel, em um tom de deboche, eles perguntam: onde está o teu Deus? Isto sugere que um povo pagão estava causando alguns males a Israel. E se alguma nação tinha feito algum mal a Israel, o povo desta outra nação, eles acreditavam que o Deus deles era mais poderoso do que o Deus de Israel. Por isso vemos um tom de escárnio, um tom de zombaria nesta pergunta: onde está o teu Deus? Né? O mesmo que dizer: cadê o Deus de vocês? Ele não vai fazer nada por vocês, para ajudar vocês? Então, conhecer totalmente a situação de Israel neste período aqui do Salmo 42 é uma coisa muito complicada. A gente não sabe, por exemplo, quem eram esses inimigos, nós não sabemos o período certo aqui da história, porém o que podemos ter total certeza é que o salmista estava enfrentando um período muito difícil de angústia e aflição. Lembremos-nos agora do versículo 2. Como é que o salmista ele se refere, ou ele trata a Deus no versículo 2? Ele chama o Senhor, ele chama a Deus de Deus vivo. E nos versículos 3 e 10, como é que os pagãos zombam do salmista nesses versículos? Eles dizem: onde está o teu Deus? Eles fazem esta pergunta. A expressão Deus vivo significa que Deus
é um Deus que interage, é um Deus que se relaciona, é um Deus que se envolve com o seu povo. Ele é vivo. E quando os idólatras perguntam, onde está o teu Deus? Eles estão olhando para o salmista e pensando pelo menos duas coisas. Primeiro, nós estamos causando prejuízo a eles, como a gente observou lá no versículo 4, né? Existe uma saudade de ir ao templo e os judeus, o salmista aqui, estava sendo impossibilitado de ir à casa de Deus, adorar ao Senhor. Logo, eles, os pagãos, acreditavam que o Deus deles era mais forte do que o Deus de Israel, porque eles estavam causando danos a Israel, danos ao povo judeu, e parece que Deus, o Deus de Israel, não estava assim fazendo absolutamente nada, ou não estava conseguindo vencer o Deus desta outra nação. Então esses pagãos automaticamente pensavam esta coisa. A segunda coisa que provavelmente passava pela mente dos pagãos é que eles não viam o salmista ou o povo judeu adorando, louvando ou se ajoelhando diante de nenhuma imagem de escultura. No caso dos inimigos aqui de Israel, eles eram idólatras, adoradores de ídolos feitos de madeira, de pedra, ouro ou prata. Ou seja, quando eles olhavam para as suas casas, para os seus templos, para a sua religião, eles viam os seus deuses. Porém, quando eles olhavam para a religião do salmista ou a espiritualidade, né, dos judeus, eles não o viam adorando nenhuma imagem de escultura. Nesse caso, o salmista ele estava simplesmente obedecendo os 2 primeiros mandamentos do Decálogo, registrado no livro de Êxodo, capítulo 20, versículo 3, 4 e 5. A palavra de Deus diz o seguinte: não terás outros deuses diante de mim, não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra, não te encurvarás a elas, nem as servirás. Porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos, até a 3ª e 4ª geração daqueles que me odeiam. Portanto, se a intenção dos pagãos era menosprezar e zombar do Deus do salmista para causar alguma desconfiança ou fazer com que o salmista duvidasse de Deus, tal zombaria não abalou a fé do salmista. Por quê? Porque ele sabia que os deuses deles tinham boca, mas não falavam. Tinham mãos, mas não tocavam em nada. Tinham olhos, mas não viam. Tinham pés, mas era necessário ser conduzidos pelos seus adoradores. Ou seja, eles adoravam deuses mortos. Eles adoravam deuses ilusórios, deuses criados pela imaginação humana, diferentemente do Deus do salmista. O salmista estava ciente, ele estava consciente, ele estava convicto que o Deus que ele adorava era o Deus vivo. O Salmo 42 nos ensina que podemos confiar que Deus é um Deus presente, que fala, que ouve, que age e que se relaciona. Todos os dias, Deus está cuidando, dirigindo e suprindo as necessidades de seu povo. Ao contrário dos ídolos, ao contrário dos falsos deuses. Somente o Deus da Bíblia é o Deus verdadeiro. Nesse exato momento, nós não podemos vê-lo, mas podemos contemplar as obras maravilhosas de Deus em nossas vidas e nas vidas das demais pessoas ao nosso redor. O Deus que a Bíblia Sagrada nos apresenta, ele se importa tanto com a humanidade e com o restante da sua criação, que um dia ele se fez carne e habitou entre nós. No Evangelho de João, capítulo 1, versículo 14, está escrito: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Quando o evangelista João ele usa aqui a palavra verbo, ele refere-se a Jesus Cristo. Essa palavra é aplicada a Jesus. Portanto, Jesus é o Deus que se fez carne e habitou entre nós. Jesus é o Deus criador dos céus e da terra. Jesus é o Deus que criou a nação israelita. Jesus é o Deus que criou a igreja. Jesus é o Deus vivo que o salmista se refere aqui no Salmo 42. Jesus continua interagindo e agindo neste mundo, salvando pessoas da morte eterna e perdoando pecadores arrependidos. Jesus é o Deus vivo. Jesus é divino.
Jesus é Deus. Ele não é somente homem, mas também é 100% Deus. Ele veio a este mundo. Deus, ele se fez carne. E este Deus que se fez carne é Jesus de Nazaré, que viveu neste mundo. Ele morreu naquela cruz do Calvário, mas no terceiro dia ele ressuscitou, fez também a promessa de retornar a este mundo e ele vai voltar. Creia também em Jesus. Ele é o Deus vivo. Que Deus abençoe a sua vida e até o próximo vídeo, se Deus quiser.